Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 213 do nosso podcast F1 a todo vapor. Quem diria aí? Já estamos no episódio 213. E hoje nós vamos falar do que esperar do GP do México de 2023, a 20ª etapa da temporada aí de 2023 da Fórmula 1. Então nós vamos falar aí um pouquinho aí das características do circuito do México e também algumas estatísticas aí referente a esse GP. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. O GP do México está na Fórmula 1 desde 1962, tendo ficado fora há alguns anos e atualmente está na Fórmula 1 desde 2015. Interessante que o GP do México foi a primeira pista aí que Michael Schumacher conquistou seu primeiro pódio na carreira. E o nome do atual circuito do GP do México, né, é o Circuito Hermanos Rodrigues, em homenagem aos dois irmãos, Pedro e Ricardo Rodrigues, que foram pilotos da Fórmula 1 e ambos já faleceram. É um circuito de média velocidade, cerca de 196 km por hora, mas com duas retas grandes que favorecem muito a ultrapassagem, principalmente com o uso do DRS. Mas também possui diversas curvas de média e baixa velocidade, e aí que pode vir a favorecer o melhor pacote aerodinâmico do grid. Temos que lembrar também que é o circuito com maior altitude da Fórmula 1, atualmente contando com 2.286 metros acima do nível do mar. Então, nós temos aí um circuito de média, com retas grandes que favorecem a ultrapassagem, mas a configuração do carro é uma configuração de um rake mais alto, muito por conta da questão da altitude. Então, a altitude de 2.286 metros, né, a maior altitude dos atuais circuitos da Fórmula 1. Então, nós temos uma configuração prevalecendo muito mais o pacote aerodinâmico do que propriamente a velocidade pura do motor do carro. Feitas essas considerações, em razão desse circuito ser de média, então o downforce é muito importante aí, o carro que tiver a melhor configuração de downforce é extremamente importante para esse circuito e tem aí um favorecimento. Nós temos também eu falei de algumas curvas de média, algumas de baixa, né? Nós temos a seção do estádio. Então o GP do México, esse circuito Hermanos Rodrigues, é aquele circuito onde a pista passa por debaixo do estádio, em baixa velocidade, para que o público todo que está ali presente vejam bem de perto os carros da Fórmula 1. É incrível essa curva de baixa aí passando por dentro do estádio. Então, geralmente a cada vez que se passa, o público vai ao delírio, principalmente em se tratando de piloto da casa. E nós temos piloto da casa aí para esse GP do México, que é o Sérgio Pérez. Não vem na sua melhor fase, não consegue resultados pela Red Bull, tem muita especulação de ser trocado para o ano que vem, mas o Sérgio Pérez é o piloto da casa, o piloto mexicano que vai ter todo o apoio da torcida e com certeza vai tentar fazer o melhor aí por correr em casa, né? Querer um resultado aí perante a torcida, pelo menos um pódio dessa vez, né, Sérgio Pérez? Porque o seu rendimento na Red Bull não vem sendo satisfatório. Vamos falar então do circuito. Circuito Autódromo Hermanos Rodrigues, a extensão de 4.304 metros, serão 71 voltas, perfazendo aí uma distância total de 305,354 km. O circuito possui 17 curvas, 2 pontos de DRS. Volta mais rápida de Valtteri Bottas em 2021, com tempo de 1:17.774. Vamos falar aí alguns fatos sobre o GP do México interessante. No GP do México de 86, Gerhard Berger conquistou a primeira de suas 10 vitórias aí na Fórmula 1. Então, o Berger teve a sua primeira vitória no GP do México em 1986. E o pódio do Sérgio Pérez é o melhor em 2021, Sérgio Pérez da Red Bull, é o melhor resultado de um mexicano em casa, ou seja, até se a gente for olhar os irmãos Rodrigues mesmo, o Sérgio Pérez já é o maior piloto mexicano da história da Fórmula 1 pelos seus números, né? Em 2015, a curva final do circuito redesenhado, ele foi redesenhado para retomar a Fórmula 1, circuito Hermanos Rodrigues. A curva final recebeu o nome de Nigel Mansell, em homenagem ao piloto inglês que venceu o Grande Prêmio do México 2 vezes,
é 1987 e 1992. E nós sabemos aí que o GP do México está renovado com a Fórmula 1 pelo menos até 2025. Maiores vencedores do GP do México: Max Verstappen em primeiro com 4 vitórias, seguido aí de Jim Clark, Nigel Mansell, Alain Prost e Lewis Hamilton, cada um com suas 2 vitórias. Mais poles no GP do México: Jim Clark com 4 poles, seguido aí de Ayrton Senna, 3 poles e Nigel Mansell, 2 poles. Mais pódios: Verstappen lidera aí com 4 pódios, juntamente com Jack Brabham, Denny Hulme, Ayrton Senna, Nigel Mansell e Ricardo Patrese. Todos esses aí têm seus 4 pódios no GP do México. E com 3 pódios, Alain Prost, Gerhard Berger, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. A equipe mais vencedora no GP do México já é a Red Bull, com 4 vitórias, seguida aí da McLaren, Williams e Mercedes, cada uma com suas 3 vitórias, e a Ferrari com 2 vitórias no México. Os últimos vencedores: 2022 Max Verstappen, 2021 Max Verstappen, 2020 não tivemos o GP do México por conta da pandemia, do coronavírus, 2019 Lewis Hamilton, 2018 Max Verstappen, 2017 Max Verstappen, 2016 Lewis Hamilton. Falar um pouquinho aí do que aconteceu então na última corrida no GP do México de 2022. Foi uma vitória fácil do Max Verstappen, que alcançou na oportunidade sua 14ª vitória na temporada de 2022, superando o recorde de vitórias em uma única temporada, que era de Michael Schumacher em 2004 e Sebastian Vettel em 2013. Nós tivemos então o seguinte resultado: vitória do Verstappen, em segundo lugar Lewis Hamilton, terceiro lugar Sérgio Pérez. Mas se você quiser uma análise completa aí do último GP do México, é o episódio 140 do nosso podcast. Vai lá, confere depois, seja no YouTube ou seja no seu principal agregador de podcast. No episódio 140 você vai ter uma análise completa do que aconteceu aí no GP do México, ou da Cidade do México, como queiram, de 2022. E agora, o que esperar para 2023? Verstappen já tem 15 vitórias nessa temporada, então ele está próximo aí a bater o seu próprio recorde, que foi na temporada passada, de 15 vitórias em uma única temporada na Fórmula 1. Então, se o Verstappen vencer, o que é muito provável, ele vai para 16 vitórias e ele bate o seu próprio recorde da temporada passada. A Red Bull é a grande favorita, com o Max Verstappen. E o Verstappen, no último GP, que foi o GP dos Estados Unidos, ele teve a vitória 50 da sua carreira. Então, se ele vencer o GP do México, ele vai ficar com 51 vitórias, igualando aí o número de vitórias do Alain Prost. Então, um feito muito importante na carreira do Max Verstappen. A Red Bull é a grande favorita, com o Max Verstappen. Espera um desempenho melhor do Sérgio Pérez, por estar correndo em casa, tem o melhor carro do grid. Está correndo em casa, então a gente espera um desempenho bem melhor do Sérgio Pérez. Então eu espero um pódio do Pérez e uma vitória do Verstappen pelo menos. E nós já vimos que a McLaren e a Mercedes aí vão correr aí por fora por essa segunda força. A McLaren vem muito bem e a Mercedes teve a recente atualização que o Lewis Hamilton elogiou demais, falou que é o melhor carro que ele pilotou em 2023, com essas novas atualizações, principalmente de assoalho da Mercedes. Então a Mercedes e a McLaren vão disputar certamente pela segunda força aí. Depois nós temos aí a Ferrari com a Aston Martin, talvez pela terceira força ali, caso não seja a McLaren e a Mercedes mesmo. Previsão do tempo. Vamos falar aí da previsão do tempo agora para o GP do México. Na sexta-feira nós temos aí um tempo parcialmente nublado, mínima de 11 graus, máxima de 24 graus. No sábado também parcialmente nublado, mínima de 12 graus, máxima de 25 graus. E sol aí no domingo, mínima de 12 graus, máxima de 26 graus. Então, a princípio, sem a possibilidade de chuva no GP do México, ou seja, teremos tempo bom a princípio. Compostos de pneus da Pirelli. Pirelli vai com a gama mais macia do composto de pneus, C3, C4, C5. Eu acredito que é um GP com a melhor estratégia para 2 paradas, por conta do calor, da altitude, também do desgaste de pneus aí por essas curvas de baixa que vão exigir muito dos freios. Então isso acaba desgastando mais os pneus. Então acredito, e também por ir com a gama mais macia, né, que desgasta mais rápido, então acredito que a melhor estratégia seja 2 paradas.
Programação para o final de semana, o TL1, ou seja, o Treino Livre 1, sexta-feira às 3h30 da tarde com transmissão da Band Esportes. TL2, ou seja, Treino Livre 2, na sexta-feira às 19 horas com transmissão da Band Esportes. TL3, ou seja, Treino Livre 3, sábado às 2h30 da tarde com transmissão da Band Esportes. Treino classificatório, ou seja, o Qualify, no sábado às 18 horas, ou seja, 6 horas da tarde com transmissão da Band. E a corrida ao domingo, às 5 horas da tarde, também com transmissão da Band. E agora, por fim, os meus palpites para o final de semana. Acredito aí numa pole position do Max Verstappen e também uma vitória do Max Verstappen em a sua 16ª na temporada, ultrapassando seu próprio recorde de vitórias em uma única temporada. Segundo lugar, eu vou postar no Sérgio Pérez, piloto da casa, correndo de uma Red Bull. Então, primeiro lugar Verstappen, segundo Pérez, terceiro lugar completando o pódio, Lando Norris. E volta mais rápida, Max Verstappen. Mas digam vocês aí na caixa de comentários quais os palpites de vocês para esse final de semana. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje do que esperar do GP do México, ou da Cidade do México, como queiram, de 2023. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, dá 5 estrelas lá, dá aquela força, ajuda o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.